A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Chamados para servir. Hoje, quarta-feira, duas coisas acontecem. Culto das servas, às 7h30 nas nossas igrejas. E, claro, os chamados para servir aqui na Rádio e TV Manaim e também pelo YouTube, você vai poder estar acompanhando. Bom, queridos, os nossos entrevistados desta manhã é o nosso irmão Neveton de Castro, ele que é comerciante, ele está diácono ali na Igreja Cristã Maranata da rodoviária, onde funciona o nosso Manaim da rodoviária aqui em Vitória, capital capixaba, onde está também a sua esposa, a irmã Jaqueline, que aqui também está conosco nessa manhã. E são pais da Camila, da Natália, da Gabriela e da Ana Clara. Nosso irmão Neveton está aqui e creio que vocês têm muita coisa para contar aqui. Pai do Senhor, querido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa manhã. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, audiência aí da Rádio Manaim. É uma satisfação estar aqui e poder compartilhar com vocês esse chamado que o Senhor fez na minha vida, Amém. Na vida da minha companheira, e tem cuidado de nós até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Também a irmã Jaqueline está aqui, dando esse apoio aqui ao seu esposo. Obrigado por também ter vindo e estar aqui conosco. A paz do Senhor, irmão. Prazer estar aqui com vocês. A irmã Jaqueline falou que ela é enfermeira, trabalha ali na Santa Casa de Misericórdia, né? Isso. Ali na Vila Rubim. Isso, pronto, para vocês identificarem. Neveton, conta um pouquinho da sua história. Você já nasceu em lar evangélico, você já nasceu, entre aspas, crente, né? Berço evangélico. Como é que foi essa conversão? Me conta um pouquinho. Queria eu ter nascido num lar evangélico e estar servindo o Senhor, como muitas crianças já nascem. Mas o meu chamado foi já na fase adulta. Minha família não tinha nem frete com igreja evangélica. Em 2005, eu tenho um cunhado que trabalhava comigo, Jaxney, e ele tinha se convertido. E eu lembro que, por muitas vezes, ele falava comigo da experiência dele com o Espírito Santo. E eu me irritava com aquilo. Me irritava e aquilo ali trazia uma dificuldade para o nosso relacionamento. Ele chegou a confidenciar para mim que, por muitos momentos, ele queria se desligar comercialmente de mim porque eu realmente repudiava. O ambiente estava... O ambiente era contraditório para ele e para mim. Mas o pessoal da igreja dele, aí na Vila Rubim, no centro de Vitória, ali, Vila Rubim 1, eles falavam, não, você tem que ficar ali que é um ambiente, você vai orar pela vida dele. E ele perseverou em oração ali por mim. Aí chegou no ano de 2006, nada ainda tinha mudado na minha vida espiritual e nós tivemos uma dificuldade na família, uma dificuldade muito grande. Você já estava casado? Já estava com Jaqueline. Não, nós estamos juntos há 31 anos. 31 anos, a gente estava morando junto, a gente não era casado, a gente casou depois, mas ali em 2006 a gente teve uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade levou a minha esposa aos pés do Senhor, buscar um suporte. A gente morava na rua, ali em Santa Teresa, e tinha uma igreja chamada Santa Teresa 1. Eu nem olhava para aquela igreja. Igreja Maranata. Maranata. E ela foi ali e os irmãos acolheram ela, ali inicialmente. E quando essa fase difícil passou na minha vida, ela pediu para mim na igreja poder agradecer ao Senhor. E ao entrar na igreja, eu deparei com pessoas que eu conhecia no mundo que estavam inconvertidos e aquilo ali trouxe uma descredibilidade para mim porque eu não acreditava na mudança de vida das pessoas. Uma coisa assim que naquele momento me fez assim nem querer receber oração. E eu lembro que foi eu, ela, as meninas, e quando nós saímos do culto, ela foi parada por um obreiro. E o obreiro falou assim, olha, descansa, irmã, porque a sua casa vai servir o Senhor através do irmão. Ela falou assim, eu duvido. E ali passou 2 anos e mais uma vez uma luta se levantou na nossa família, algo assim que era para ceifar minha vida, eu creio nisso. Aí o Senhor teve urgência em mim. A urgência foi que não teve homem para falar comigo, não teve convite nenhum para poder estar na igreja. Eu estava numa mesa de bar com bebidas, já há alguns dias, e uma voz veio e falou ao meu coração,
eu já ali tomado ali pela bebida, e a voz chegou para mim e falou assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Eu naquele momento levantei, ela estava ao meu lado, ela perguntou se eu estava passando mal, alguma coisa assim. Eu falei: não, eu escutei uma voz aqui. E eu sentei novamente e bebi. Quando eu bebi, a bebida amargou e de novo a voz veio e falou: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Naquele momento eu entendi que era Deus falando comigo. Eu levantei, cheguei para ela e falei assim: a partir de hoje eu não bebo, não fumo, e nós vamos embora aqui desse ambiente. Pegamos nossas filhas e fomos embora. Eu vi que no olhar dela houve uma dúvida, podia ser uma coisa de momento. E aquilo era um sábado, passou o domingo. Na segunda-feira eu procurei uma igreja evangélica que não era Maranata, porque eu tinha tirado a minha família do culto ali na rua da minha casa. Então eu não queria ir naquela igreja porque eu estava envergonhado. Entendi. Já tinha 2 anos. E eu fui em outra igreja, em outra denominação, e chegou lá, a voz falou comigo de novo: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E eu não me senti daquele lugar. Eu falei: bom, abri uma igreja nova aqui em Santa Teresa, tinha Santa Teresa 1, 2, eu vou na 2, ninguém vai me ver e vai dar tudo certo. E aí eu fui visitar a igreja 2, cheguei lá, os irmãos da 1, metade estava na 2. Eu me encontrei com eles ali, eles me receberam muito bem. A minha esposa naquele primeiro momento não foi comigo, estava chateada porque ela não ia na igreja onde eu tirei ela, mas eu fui frequentando e algo aconteceu de inusitado ali que me chamou minha atenção. Toda vez que eu chegava eu recebia uma coletânea, toda vez, era como se fosse um credenciamento para me estar naquele lugar. E teve, depois de uma semana, as coletâneas tinham um nome adesivado, a irmã tirou o adesivo e me entregou e falou: a coletânea é sua. É como se eu tivesse recebido um crachá para entrar no céu. Autorização. Autorização. Eu fiquei muito feliz. Eu cheguei em casa muito radiante. Ela viu que aquilo ali estava mudando a minha vida e começou a visitar comigo também a igreja. Então aquela coletânea me firmou naquele momento ali. Eu fiquei como um varão ali visitando e levei minhas filhas. E a nossa vida começou a mudar a partir daquele momento. Eu declarei ao mundo, eu percebi que eu declarei ao mundo que eu era inimigo do mundo. Porque quando eu declarei que eu era um servo de Deus, eu declarei ao mundo que eu era inimigo dele. Mas aí as lutas se levantam, né? Pois é. Então nada ali ficou só na alegria. Eu percebi, mas eu não estava sozinho. Foi diferente, né? Porque por mais que lutas se levantaram, eu estava fazendo parte ali de um lugar onde eu tinha uma esperança. Eu sentia que eu tinha uma esperança. E a gente foi ali, foi ficando, e teve um momento que eu participei da limpeza e me convidaram para limpar uma igreja, Santa Teresa 1, que foi a igreja que eu fugi. A primeira. Quando eu me vi varrendo naquela igreja, aí eu me quebrantei, e o Senhor me trouxe de volta, e eu lembrei daquele momento. E o irmão que falou com ela que eu ia servir o Senhor, glorificou a Deus, foi uma edificação para a vida dele também, ele foi muito importante na minha vida, o irmão Ricardo. E ali, eu cuidei daquela igreja, cheguei ao ponto de cuidar, de ter a chave da igreja, mas como varão. E aí a gente casou, a gente mudou para o centro de Vitória, e ficamos reunindo ali na igreja da Duque de Caxias, e a igreja de Santa Teresa dando todo o suporte. E aí nós casamos, acertamos diante do Senhor. Quando nós casamos, aí demos o nome para o batismo. E aí foi um novo nascimento realmente, foi algo diferente, batizamos juntos. E foi uma experiência assim maravilhosa. Aí eu falei: agora tá tudo certo, agora é só ir pro céu. E não foi assim. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Depois do batismo ali, muitas lutas se levantaram. Em especial no meu comércio. Eu tenho um comércio ali no Parque Moscoso, né? Ele tá fechado, já tem uns 5 anos. A estrutura tá lá. Mas todo mundo me conhecia da região. E esse comércio meu foi assaltado. Levaram muitos aparelhos celulares na época. E eu lembro que eu não me irritei com aquilo. Eu cheguei pro meu pastor, o pastor Wellington Almeida, na época era nosso pastor. Falei com ele: a gente foi assaltado, levaram todas as coisas. Ele falou assim: olha, meu irmão, ora o Senhor, porque o que é seu, o Senhor não vai deixar você perder. E fui para casa, eu morava ali na Rua 7, e eu lembro que era 10 horas da manhã quando nos assaltaram, e quando deu 1 hora da tarde, meu telefone tocou. Parece algo assim, né, fantasioso, mas quem me roubou ligou e perguntou se podia devolver o roubo. E eu falei: ué, mas pode. Não, você tem certeza que a gente pode devolver? Não tem polícia aí não? Eu falei: não, você vai devolver mesmo? Vou devolver. E devolveram.
tudo que levaram, faltou algumas coisas. E eu fiquei assim, glorificando a Deus, porque por mais que faltou, me devolveram. A maioria, né? Não, praticamente 90%, irmão. E devolveram. Aí eu liguei para meu pastor, ele falou bem assim, Neverton, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos desse mundo. Aí eu glorifiquei a Deus e eu lembro que tinha um credor meu que estava me cobrando, ele soube desse evento que aconteceu e ele me procurou e falou assim, olha, essa dívida que você tem conosco aqui, nós vamos apagar. Não precisa você pagar essa dívida, porque... Eu falei, mas por quê? Ele, não, você perdeu tudo. Eu falei, mas eu te contei, eu tinha contado para ele que eu tinha recebido tudo de volta. E ele falou assim, não, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas eu lembro que quando você me contou, você falou que não era desse mundo. Então, não é desse mundo que está mandando eu fazer isso. E exatamente o valor que eu fui perdoado naquela dívida era o que faltava no que foi devolvido a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí foi uma experiência assim tremenda, porque eu entendi que aquilo ali é porque eu fazia parte, né, desse mundo espiritual, de servir a Deus nessa obra maravilhosa, porque eu tive todo o apoio ali do ministério, dos irmãos. Ninguém me motivou ou ficou com coitadismo, todo mundo motivou a tomar uma atitude, não. Todo mundo falou, não, nós vamos orar, o Senhor vai te ressarcir. E foi muito imediato, não passou nem 24 horas. Olha que coisa. Jaqueline, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estava indo para a igreja, lá em Santa Teresa 1, né? Aí o Neverton, seu esposo, olhou, viu pessoas que estavam convertidas, mas para ele, né? Ele não entendeu ali naquele momento, né? Às que a igreja é local, é um hospital, entre aspas, né? Onde as pessoas são tratadas, curadas. Aí ele, não vou mais, vou sair, vou embora. Aí quando o obreiro, Ricardo, ele falou, calma, ele vai vir, ele vai servir o Senhor. Isso. O que passou no seu coração naquele momento ali? Olha, minha experiência foi assim, né? Eu tive muita experiência com a palavra do Senhor, de consultar. E quando eu estava frequentando lá inicialmente, em busca da minha bênção, que era para a vida dele também, assim, e eu comecei a fazer madrugada, e ele me dava assistência. E antes eu recebi vários dons da parte do Senhor, e um deles dizia que ele iria servir o Senhor naquele lugar. E na minha ignorância, eu entendi que assim que eu levasse ele para a igreja, que ele fosse no culto, ele iria ter experiência, ele iria permanecer ali, porque o Senhor já tem mostrado vários dons que ele iria estar ali. Mas nosso tempo não é igual ao do Senhor, né? E eu pensei, vai ser imediato. E quando ele teve essa reação de sair da igreja e me levar com as meninas, e não receber oração, e não deixar os irmãos assisti-lo, por essa parte que ele contou aí, eu fiquei triste. Eu questionei muito ao Senhor também. Falei, Senhor, mas o Senhor não falou que era aqui que ele iria servir? E fiquei ao mesmo tempo envergonhada e triste, porque na minha ignorância eu acreditava que seria imediatamente, ele iria servir imediatamente. E não foi assim que aconteceu. Mas aí eu fiquei com um bom tempo, os irmãos me procurando ainda, querendo dar assistência, e eu evitava, eu ficava envergonhada. Mas mesmo assim eles continuaram levando as nossas filhas. Eles passavam os domingos, pegavam para assistir a aula, a vizinha na frente pegava. Deixa eu levar as meninas. E eu permiti que ela sempre levava as meninas, porque as meninas já estavam totalmente envolvidas com a igreja. Elas cantavam os louvores, elas glorificavam, participavam da escola dominical. E delas, elas permaneceram indo ainda, bastante tempo. E eu me senti assim, né? Que eu pude entender que depois, com o tempo, que eu fui entender que as coisas não acontecem no nosso tempo, e sim no tempo do Senhor. No tempo do Senhor, né? Quando ele começou a ir para a igreja, que eu comecei a entender que realmente as promessas se cumpriram. Porque quando o Senhor prometeu que ele iria estar ali servindo ali, e foi ali que ele começou a servir. Aí eu fui entender, aí fui na igreja onde aconteceu o dom, que realmente ele começou a servir. Mesmo ele pensando que era um endereço diferente. Como Deus faz as coisas. Verdade. Né? Bom, aí já estamos falando do ano de 2007, 2008, mais ou menos, né? 2008 foi quando aconteceu tudo isso. 2000, a gente demorou ainda a casar, tudo dava errado. 2009, né? 2009 eu tive uma dificuldade também, de novo. Eu mesmo, servindo ao Senhor, eu tive uma dificuldade, né? Uma dificuldade muito séria e
E eu questionei a Deus, assim, pô, eu estou na igreja e vai acontecer isso? Como é que eu vou chegar na igreja? E eu lembro que foi umas 48 horas de dificuldade e eu cantava louvor. Meu Deus, meu Pai, a ti clamo, meu Senhor. E eu lembro que o Senhor abriu as portas, essa dificuldade ela foi sanada e eu fui na madrugada. E chegando na madrugada, o louvor que tocou foi esse. E eu pensei, os irmãos agora vão me julgar, eles vão me expelir dessa igreja. E não foi nada disso. Eu fui recebido e aquilo ali me trouxe, assim, me potencializou de uma forma tremenda, porque eu não fui julgado pela situação que aconteceu comigo em 2009. Eu me recordei agora, né, 2009. E a gente foi caminhando e casamos, e demos o nome para o batismo, batizamos. E eu lembro que um EBD no domingo, eu não queria ir porque era dia das mães e começava 8 horas, era muito cedo. Eu falei assim com ela, não vamos amanhã não, vai começar cedo. E o Senhor me deu um sonho. Eu pude ver um anjo na figura de um irmão que ficou até de visitar a nossa casa ontem, o Degmar. Ele era como um anjo e ele falava bem assim, venha ao culto de EBD, de escola dominical, porque hoje vão levantar um obreiro. E eu falei assim, não, mas eu quero ver quem vai ser o obreiro daquilo ali. E acordei você, a Jaqueline, não, eu também quero. E aquilo motivou a gente e a gente foi pro culto. Aí passamos da IBD e nada aconteceu, mas eu também não estava nem lembrando mais do levantamento. Foi uma bênção tão grande ali. E aí, o final, 2 diáconos me procuraram, o senhor Davi, o Cláudio. E eles falaram assim, olha, nós consultamos ao Senhor e ele deu esse texto aqui. Eu não tinha comentado com eles, só minha esposa sabia da minha experiência. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Eu falei. Aquela frase que você ouviu quando estava no bar. Quando eu recebi o despertamento, onde Exatamente. E aí eu me quebrantei, assim, você hoje é um obreiro da casa do Senhor. E é forte. Foi muito bom. Glória. Oraram por mim. À noite fui com terno e já tinham me ensinado a consultar a palavra, mesmo como membro ali. E a igreja recebeu uma bênção muito grande. Na sequência ali, eu acho que 8 meses como obreiro, eu fui levantado ao grupo de intercessão. E eu lembro que os dons espirituais aguçaram em mim de uma forma tremenda. E ali passou mais uns meses, acho que 4, 5 meses, e nós tivemos um evento no posto de gasolina, que nós paramos o carro e estava minha família inteira, e um lavador de carro do posto ali no Ouro Negro, ele ficou olhando para dentro do meu carro, olhando fixamente, e eu achei aquilo ali um assédio, fiquei preocupado, levei minha família em casa e voltei para lavar o carro e questionei ele. Mas quando eu fui questionar ele, eu fui para questionar, fui para... eu acredito que até para arrumar um problema com o rapaz, porque ele olhou muito. Quando eu cheguei perto dele, ele falou, a paz do Senhor. Aí me quebrou. Aí ele falou assim, olha, você me desculpa estar olhando pro seu carro, mas é porque eu tive uma visão. E aquilo ali eu já estava assim, paralisado, porque eu fui para fazer um questionamento. E ele falou bem assim, olha, no seu carro ali eu vi professora, eu vi grupo de louvor, eu vi instrumentista. E Deus mandou te dizer que algo novo vai acontecer na sua vida, mas não é porque você está preparado, não. Porque Ele vai te preparar. E nós ficamos ali, eu fiquei quebrantado durante um tempo, ele lavou meu carro e eu fui embora. Aquilo era na segunda-feira. E na quinta-feira teve um culto especial lá na igreja de Santa Teresa. E eu falei assim, vamos trocar o pastor. Eu lembro que foi o coordenador, as igrejas todas, juntou uma igreja do Alagoano junto também, onde eu também fiz parte já, depois. E eu lembro que no momento ali, quando eu achei que ia trocar o pastor, eles falaram que era um levantamento de um servo de Deus para o serviço de diaconato. Eu falei, gente, glória a Deus, quem é? Pô, só estou um ano e 2 meses aqui como obreiro. E aí me chamaram, eu paralisei. Eu falei assim, não tem condição. E eu fiquei paralisado e o ministério me chamando e eu não queria levantar. Eu não acreditei. E ali eu fui, aí ele chamou minha família. E eu recebi a bênção do diaconato para estar servindo como diácono na casa do Senhor. E foi uma experiência muito grande, porque quando eu voltei lá no posto, que eu falei com o frentista, falei com ele, rapaz, eu agora sou um diácono. Ele começou a chorar, ele falou assim, eu estou afastado do Senhor tem 2 anos. E o Senhor me usou, e você traz essa notícia para mim, isso mostra que o Senhor ainda ama a minha vida, porque Ele me deu essa visão, essa experiência, e eu vou voltar para os pés do Senhor. E nunca mais eu vi, ele falou que era da região ali de
daqui de Vila Velha, e ele foi embora e eu vivi mais essa experiência. Glória a Deus. Agora, Neverton, eu conversando com um grande amigo seu, que é o pastor Manuel Bento. Conhece o pastor Manuel? De Deus, foi meu pastor também. Ele me contou algo, eu falei, não, peraí. Não, eu vou ter que chamar esse varão aqui para contar essa história pra gente. Como é que foi essa história que você viveu, onde os médicos deram para você apenas 2% de vida e você tá aqui na minha frente saudável? Me conta isso aí. Então, o 2% ainda é muito comparado a 2023. 2023 eu sofri um infarto à noite em casa, no dia 30. Na verdade, ia virar o ano, dia 30. E eu infartei, mas eu consegui levantar, eu consegui acionar a minha esposa, minhas filhas. E a minha filha caçula, eu sentei, elas chamaram o SAMU. Minha filha caçula, ela ajoelhou e colocou a mão nos meus peitos e começou a orar a Deus. Ana Clara. E aquilo ali me estabilizou, me trouxe calma. E o SAMU chegou, uma unidade avançada com o médico. E eles me socorreram e eu fui levado ao hospital. E aí eu não participei, foi o primeiro ano depois que eu me converti, que eu não participei da vigília de fim de ano, que trouxe uma tristeza. Eu fiquei na UTI até o dia 2. Até então um infarto, mas estava na UTI, fiquei controlado. Ninguém sabia a proporção do que tinha acontecido. E no dia 2 eu fui passar por um exame de cateterismo, é assim que chama, né? Isso. Só que durante o exame eles perceberam que eu tinha só 1% da artéria funcionando. Eles não entenderam como é que eu estava vivo até ali. E naquele momento o médico falou, vou ter que fazer o procedimento aqui, nós vamos ter que fazer o colocada do stent. E eu poderia não suportar, que era 1%, não tinha margem para erro. E quando ele colocou, eu lembro que o fôlego voltou na hora, eu senti o fôlego. A minha esposa estava acompanhando ali na hemodinâmica. E ele falou, olha, você nasceu de novo. Isso é 2024 já, dia 2 de janeiro de 2024. E ele falou, olha, daqui a 2 dias você volta, porque você tem outra artéria comprometida, nós vamos fazer outro stent. Outro stent. E 2 dias depois eu voltei, fiz outro stent, e com 7 dias eu estava em casa, glorificando isso, a igreja orando, a igreja toda mobilizada, orando por mim por causa do infarto. E chegou o final de 2024, nós fizemos uma viagem agora, no final do ano, passamos pela vigília, eu dessa vez já estava ali, eu fiz a vigília, glorifiquei a Deus. Um ano atrás eu não estava aqui, esse ano eu estou aqui no púlpito, e foi uma bênção, foi uma festa, eu glorifiquei, e no dia 1º nós viajamos. E durante a viagem eu me senti mal, as pernas inchando. Aí quando voltamos, no dia 10 mais ou menos, fiquei em casa, chegamos no final de semana, e na segunda-feira eu fui abrir o culto de glorificação. Eu lembro que quando eu ajoelhei no púlpito, eu fui fazer o período, eu não aguentava baixar, nem levantar, a inspiração faltava. Mas eu, até então, comentei com minha esposa, ela falou, isso é ansiedade e tal. Aí na terça-feira, os estudos da IBD, eu gosto de tratar dos estudos da IBD com a igreja, participei. Também na hora de ajoelhar, de fazer o clamor, também não aguentava. Até que chegou na quarta-feira, o culto das senhoras, uma quarta-feira como essa. Falei, vou lá abrir a igreja. E foi quando eu fui tomar o banho, que eu levantei o braço, faltou ar. E eu pedi socorro à minha filha, ela me socorreu, minha esposa estava chegando na hora, foi junto. E eu fui para o hospital e foi tratado como se fosse algo referente ao infarto. Mas no outro dia eu tive um evento que foi tromboembolismo. Nos 2 pulmões, sim. As minhas artérias pulmonares se fecharam e eu tive que ficar no oxigênio, 8 litros de oxigênio. Eles queriam me entubar. A minha esposa entrou em oração dentro do pronto-socorro, ela grudou na maca, eu lembro, porque eu estava lúcido, sem ar. É algo assim, até que eu comento com os irmãos, a gente vive o que prega, eu sempre prego enquanto há fôlego há esperança. Eu tinha um fôlego ali e eu acreditei que o Senhor ia mudar aquele quadro, minha esposa orou e não precisou me entubar. Eu fui medicado e aquela medicação foi muito agressiva, né? Eu tinha colhido um sangue numa artéria, no braço, uma artéria profunda, e esse medicamento ele fez o sangue extrapolar, e meu braço ele ficou preto, muito preto, porque o sangue extrapolou. Eu fiquei com o braço comprometido. Aí fui para a UTI, o TEP já tinha resolvido, os pastores me visitaram, oraram por mim, e aí eu fiquei internado por causa do braço, 13 dias de internação em janeiro.
E esse braço, ele ia passar por uma cirurgia. E eu lembro que no dia da cirurgia, para poder refazer essa artéria, eu sentado numa sala onde muitos estavam chegando para fazer outras cirurgias, e tinha um rapaz cantando louvor, você lembra disso assim, cantando louvor, tinha um servo de Deus ali. O ambiente estava espiritual e eu estava muito tranquilo. Eu lembro que a médica e o médico chegaram e falaram assim: a gente vai fazer uma ultrassom para mapear o seu braço, para ver onde a gente vai operar. E no momento que eles fizeram a ultrassom, eu lembro que a médica, ela até depois ela se recompôs, mas na hora que ela olhou, ué, mas cadê o rompimento da artéria? Deus te curou. E ela depois se corrigiu. Não, desculpa, porque ela não sabia, né, se eu ia achar ruim. Mas todo mundo deu glória naquela sala naquele momento, porque o equipamento era móvel. E ela falou: Deus te curou. E eu falei assim: glória a Deus. E ela: não, desculpa. Aí olhou, chamou outro médico, aí veio outro, olharam, e a artéria tinha se recomposto. E ela falou: não, eu não acredito nisso. E ela fez um curativo em cima e falou assim: não, na segunda-feira eu quero repetir esse exame mais profundamente, porque não tem condição. E eu não fui operado naquele momento. E eu passei por uma tomografia. Nessa tomografia, para ver essa questão do braço, quando jogaram contraste no meu sangue, identificaram um tumor no rins. E aquilo ali trouxe uma aflição para a gente, porque através da dificuldade no braço, apareceu o tumor no rins. E aí eu fui operar o braço já não precisava ser operado mais. Mas se não tivesse tido esse evento no braço, o tumor ele não ia ser localizado, porque a gente já tinha feito ultrassom e na ultrassom não aparece. Então, quer dizer, essa dificuldade levantou, eu não achei ruim, nós continuamos glorificando a Deus. A minha esposa falou: tem um propósito de Deus nisso aí. E através dessa enfermidade no braço que apareceu, porque a questão da respiração tinha sido sanada. Agora meu marido está internado por causa do braço, uma situação que se levantou. Mas era tudo o propósito de Deus desde o início. Tanto o TEP quanto isso, porque o tumor, ele estava me matando, ele estava bombardeando o meu organismo com trombos. Ele estava se soltando, dissolvendo. E ele provavelmente que entupiu a minha artéria no coração. Ele também entupiu o meu pulmão. Então, através dessa dificuldade no braço, foi localizado. E aí, eles falaram que tinha 7 centímetros. Minha esposa não era: é tão pequenininho, tem 7 centímetros, fica tranquilo, isso vai ser removido. Né, Jaqueline? E aí, quando ela descobriu que o rins tinha 11 centímetros, aí ela falou: não, então... Aí ela já: mas o rins só tem 11 centímetros. E aí a gente ficou aflito, o médico nos procurou, falou: olha, ele vai ter que passar por um procedimento. Eu não sei o nome, qual é o nome? Nefrectomia. Esse nome aí complicado. Ele vai ter que passar por esse procedimento e a gente identificou uns trombos ainda na veia cava, no outro rins. Essa cirurgia vai ser muito séria. E aí a igreja já estava orando por mim já. Visita de pastores, Manuel, Edinho, todo mundo ali comigo o tempo inteiro, orando, a igreja orando. E eu lembro que eu recebi alta e comecei a fazer um preparo para essa cirurgia. E nesse preparo, a igreja continuou orando e eu tomando os medicamentos. Teve a possibilidade de ter que abrir meu peito, de ter que abrir o peito como se fosse uma cirurgia cardíaca. E a gente já não orava mais só para dar uma bênção aqui, já orava para poder o Senhor não permitir que abrisse o peito, que seria mais grave ainda. E o Senhor deu uma bênção. Nós fizemos um exame em março e não precisou abrir o peito. O trombo, ele desceu. De alguma forma, ele não subiu até o coração. E aí foi agendada a cirurgia. Aí no dia 30, eu internei no dia 30, 3 dias antes. E no dia 2, eu fui fazer a cirurgia. A igreja mobilizada, orando. Madrugada. Quê? Madrugada de Edinho. Fizeram madrugada. Edinho, não era meu pastor ainda, era pastor de Santa Teresa, mas ele estava me dando assistência. Ele fez uma madrugada com o celular. Eu com a roupa de cirurgia, ele fez a madrugada com vídeo. Para que você pudesse participar. Você já no bloco cirúrgico ou no hospital? No hospital. Já com um avental. Já se preparando para entrar para a cirurgia. Preparando para entrar para a cirurgia. E eu lembro das irmãs ali. E eu entrei na cirurgia com muita alegria, sabendo que era gravíssimo. E entrei. E ali agora a Jaqueline pode contar um pouco aí. Porque... Ela estava presente lá? Não, ela estava o tempo inteiro. Hospital, né? Sim. O que acontece? Aí ele entrou para o centro cirúrgico,
A previsão era de 4 horas de cirurgia, se tornaram 6, até mais, né? E lá ele se agravou. Ele teve um choque hemorrágico porque ao remover o trombo da veia cava, a veia dilacerou. Ele entrou em perca de sanguínea maciça. E ali ele foi só se agravando, recebeu muito sangue. E ali foi, eu fiquei de consagração até ao final da cirurgia dele, né? E aí, quando o médico me chamou lá em cima, o médico me chamou, não conseguia nem olhar nos meus olhos. Ele só me chamou e para dar notícia dele, disse que agora, ele é novo, né? Então agora só depende dele e de Deus. Porque nós conseguimos controlar o sangramento, mas ele está em coma e ele vai permanecer na UTI, ele só vai depender dele e de Deus. E na hora eu só respondi, eu falei assim, se depende de Deus, então nós temos tudo. Glória a Deus. E respondi chorando assim para ele, mas eu continuei orando e falei, vou ficar aqui na porta até ele passar para a UTI. A hora que eu vi ele passar, eu encostei a mão nele, ele entubado, e onde eu entreguei meu jejum ali, encostando a mão nele. Por eu trabalhar no hospital, eu tive acesso a ele, né? Não tive dificuldade de ter acesso. E o Senhor preparou todas as coisas, assim, o Senhor botou pessoas na minha vida que facilitou meu acesso a ele, que me ajudou em relação ao cuidar dele, tanto médicos quanto a equipe com a qual eu trabalho, quanto a equipe do hospital, os enfermeiros, todos me deram assistência nesse período. E a gravidade dele era muita, a chance dele de sobrevida, o médico tinha me falado que era de 2%. E esses 2%, 1% pertencia a ele, por ser novo, e outro a Deus. Até assim ele deixou claro. E eu falei, não. Aleluia. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Glória a Jesus. E isso foi desesperador, foi. Nós somos falhos, né? Nós choramos mesmo. A gente confia, mas nós somos fracos e choramos. Somos humanos, né? Eu chorei muito, orei muito. Naquilo eu entrei num propósito também. E a cada 2 horas eu ia lá, orava por ele. Quando deu meia-noite eu ia lá, orava, começava meu jejum. Ia 3 horas da manhã eu orava. Pegava às 5h50, mais ou menos, já ia para perto dele de novo para poder ele escutar a madrugada na Rádio Manaim. Mesmo ele em coma? Mesmo ele em coma. Eu botava meu celular perto para ele escutar a madrugada. Então eu escutava a madrugada. Aí quando dava 9 horas eu ia lá perto dele, eu entregava o jejum perto dele. E foi um processo de 4 dias nesse mesmo processo. Eu orando e os médicos falando que ele está potencialmente grave. E os irmãos orando, os pastores visitando, a igreja orando, eu recebia mensagens dos pastores. Eles oravam por mim toda vez que estava lá, porque até então eu não fui embora do hospital, fiquei lá direto com ele, no meu setor, mas indo lá toda hora vê-lo. Na sexta à noite, a minha sobrinha, uma adolescente, né? Acho que ela é intermediária, Beatriz, me mandou uma mensagem falando assim, tia, assiste o culto, à noite já, né? Assiste o culto da igreja, Deus vai falar com você. E nesse culto o pastor falava assim, essa enfermidade não é para a morte. Um culto de família que tem transmitido, né? Aí eu assisti tudinho, assim, chorei muito, eu emocionei muito. E fui para lá orar por ele de noite. Fazer a mesma coisa, mesmo processo. Na sexta noite eu fui, orei. E comecei meu jejum meia-noite. E quando foi de madrugada eu orei. Quando eu cheguei 5 horas da manhã, que eu fui orar antes da Rádio do Manaim um pouco, dele eu botar para madrugada, o Senhor me visitou. E o Senhor me falou assim, você está num ambiente onde tem vários necessitados, por que você ora só pelos seus? E eu me senti egoísta naquele momento. Eu falei, realmente, eu estou numa UTI, está todo mundo numa situação até pior que a dele. E eu estou orando errado, porque eu só vim aqui pedir, Senhor, abençoa meu esposo, e tinha ali uma mãe, tinha um filho de alguém, avó de alguém. Outras pessoas. Eu não poderia entrar no box deles, porque eu não poderia ficar de contaminações cruzadas, mas onde eu estava, eu comecei a orar diferente. Eu mudei minha oração. Aí, antes de começar a transmissão da Rádio Manaim, eu já comecei a orar, e aquilo ali eu fui orando. E eu comecei a orar pela irmã que estava do lado. Tinha 9 pessoas ali na gravidade. Eu comecei a orar pela pessoa do leito 1, leito 2, leito 3. E pedindo que o Senhor desse a elas experiências de salvação, de cura, uma palavra. E aí eu comecei a orar, orei pela família de quem estava cuidando, pelos médicos. E aí comecei a orar, mudei meu foco de oração.
na sexta. Aí quando chegou, eu botei a Rádio Manaim, ele escutou também. Ele escutou, que eu falo que ele escutou. Uhum. Aí eu fui, desci, e as medicações dele estavam cada vez mais dobradas, cada vez mais graves. Eu desci, mas com uma coisa mais leve dentro de mim. Aí quando foi 9 horas, eu fui entregar meu jejum, já entreguei meu jejum diferente, entreguei por todos que estavam ali, para o Senhor dar uma experiência de salvação. E quando foi meio-dia, eu subi para ver ele, que minha filha ia passar. Eu queria saber a notícia do pai. Eu falei, vou lá ver ele meio-dia e desço para Dá notícia. Para dar notícia. Aí quando eu cheguei meio-dia, as drogas já estavam desligadas, só tinha uma, estava bem baixa. Aí a médica chegou perto de mim e falou assim, já estou tentando estubá-lo já, hein? E já deu melhoras. Aquilo, eu recebi uma resposta do Senhor assim, imediata, entendeu? Foi só mudar o foco da oração. A gente tem que orar não só pelos nossos, né? Eu entendi que o projeto da nossa vida não é só orar pela nossa necessidade. É por isso que na igreja nós oramos todas as madrugadas pelas familiares, família dos pastores, a família jovens, quando inclui crianças. Então, assim, abrange mais pessoas. E quando a gente bota também a questão de orar pela saúde de um irmão, num grupo, a gente tem que dar essa atenção de orar, porque não é só pelos nós. E o Senhor não morreu só por mim. Morreu para todo mundo, para nos dar direito de todos nós, a todos a salvação. E quando a médica falou que ia estubá-lo, eu comecei a glorificar, comecei a cantar louvor, e ela olhava para minha cara assim, ela falou assim, mas vamos tirar com calma, mas a gente vai tirar. Até a hora da visita ele está sem. E eu tinha pedido a Deus que minhas filhas estavam decididas a visitá-lo naquele dia, que até então elas não estavam em condições de vê-lo na condição que ele estava. Aí elas já estavam decididas aí, a mãe dele também. Eu tinha orado ao Senhor também pedindo que o Senhor, que eles não vissem ele assim, que ele desse uma resposta breve, porque tinha pressa né? Senhor, igual o Salmo 70, pressa-te, ó Deus. Aí eu tive essa resposta. Então a minha experiência foi essa, que após 3 dias de jejum, oração, o Senhor estendeu a sua mão. Eu acredito que o milagre dele aconteceu no centro cirúrgico. Quando eles conseguiram estabilizar ele ali, eu já sei que a mão do Senhor já estava sobre a vida dele. Então, assim, o processo do milagre foi árduo, mas o milagre já tinha acontecido. E muitas pessoas que estavam ali, que oravam, chegaram, e quando viram que, até os próprios médicos, quando viram que chegaram no plantão, que viram ele acordado, eles ficaram impactados. Eles falavam assim, ué, como assim já está sem tubo? Chegaram para ele, gente, esse homem me deu trabalho a noite toda, não sei o quê. Então, assim, muitas pessoas ficaram impactadas com o tamanho do milagre. Glória a Deus. Muita gente se emocionaram, chegaram até mim, falaram que realmente estava orando. Olha, eu orei tanto pelo seu esposo, não sei seu nome, mas eu orei pelo seu esposo. Pessoas nossas que a gente trabalha no hospital, que tem muitas pessoas, mas aí como eu vi que as pessoas se comoveram em me ver naquele processo de oração, de me ver as lágrimas ali chorando, mas orando, insistir também. Incessantemente. Faltou palavra, que eu me emocionei. Aí eu fiquei assim, e depois nós vimos que eles retribuíram assim, né? Foram visitá-lo, foram falando para ele, olha, eu vim aqui, orei por você também. Essa experiência que eu tenho com o Senhor, são várias, né? Mas uma dessas... Essa que marcou. Essa me marcou, porque realmente era só ele e Deus. E Deus veio com a resposta. Ou seja, os 2% para Deus... sobra, né, Neviton? Isso aí. Porque Deus é dono da vida, né? Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Exatamente. Eu lembro que quando eu acordei ali e as pessoas me vinham, o médico chegou para mim e perguntou como é que é o céu. Aí eu não tinha entendido ainda. Eu falei, mas como assim? Ele, rapaz, você... Aí ele também falou para mim, né? Eu não sabia dos 2%. Ele falou, olha, você não tinha chance. E a sua chance era 2%, a gente já, né, não tinha melhora. Como é que é o céu? Você foi no céu? Eu falei assim, rapaz, mas aí eu perguntei minha esposa. E nisso do maqueiro, a servente de limpeza, todos estão lá para mim, botavam a mão em mim e falavam assim, eu orei por você. E muitos falavam, olha, eu já não orava a Deus há muito tempo, mas eu vi a sua esposa orando, a aflição dela, e eu também pedi a Deus para poder salvar, dar uma bênção. E através dessa vitória sua, eu recebi uma vitória, eu vou voltar para a presença do Senhor. Então foi algo que
Foi algo assim que... Você recebeu a bênção e outras pessoas que estavam ali também receberam a bênção. A impressão que eu tive que o Senhor me usou como instrumento para alcançar vidas. Eu falei, Senhor, mas chega, meu Deus. Eu já nasci de novo 3 vezes aqui nesse processo. E uma coisa eu posso dizer, né? A gente é inimigo do mundo, das coisas do mundo. Mas toda essa aflição poderia passar sem estar na presença do Senhor. Eu glorifico a Deus por estar nessa obra, por estar na presença dEle. E saber que a gente tem esse recurso, que é a oração. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir a oração do justo. E foi isso que aconteceu. Quando eu vejo cada um dos irmãos que fitam um olho em mim, eu vejo que eles têm gratidão a Deus por Ele ter me resgatado, ter ouvido a oração deles. Me resgatou através da oração deles. A oração de cada um foi importante. A rádio, você não pode não estar recordando, claro, mas a rádio também anunciou para orar por mim. Muitos irmãos meus que estão nos Estados Unidos, em Portugal, conhecidos, mandaram mensagem falando que estavam orando porque viu na rádio. E eu glorifico a Deus por essa obra, por essa estrutura que a gente tem de poder levar a palavra de Deus e a gente se mobilizar para poder a mão do Senhor vir sobre a nossa vida. Teve um propósito de Deus. E quem está mandando um abraço para vocês aqui é a irmã Delma, esposa do pastor Manuel Edson Kleber. O milagre aconteceu na vida do Neverton, da Jaqueline, dessa família. E vivemos juntos tudo isso. Foi verdade. Foi. Muitas igrejas. Maravilha. Glória a Deus. Coisa boa. Os irmãos estão mandando aqui. Tem mensagem aqui. A irmã Silvânia, ela é de Igaraçu, Pernambuco. E disse assim, Kleber, eu estou aqui ouvindo, estou impactada com tantas experiências, né? E essas experiências do irmão Neverton traz um renovo para as nossas vidas. Traz um renovo para a nossa fé, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida do irmão Neverton, pela Jaqueline, e que Deus continue abençoando a vida deles aí. Amém. Que bom. Amém. Muito bom, né? Olha, são experiências assim e que nos firmam ainda mais na presença do Senhor, porque nós vemos como o amor do Senhor ele é enorme, ele é incondicional, né? Sim. Porque você falou, Kleber, eu renasci 3 vezes. 3 vezes. Mas nessas 3 vezes o Senhor estava comigo. Isso é importante. Sim. Glória a né? Deus. É passar pela prova, mas saber que tem um Deus todo-poderoso. Amém. Que está ali do seu lado. Sim. Né? Sim. E a pergunta que você fez é uma pergunta importante. Qual o propósito disso, né? Qual o propósito disso? Mas nós vamos saber no céu. Amém. Não é? Glória a Deus. Porque Deus tem os seus caminhos, né? Verdade. E como é que você se sente contando isso? Lembrando que a Rádio Manaim, estamos completando hoje 13 anos de Rádio Manaim. Que benção, hein? Né? E a Rádio Manaim fez parte da sua vida, faz parte, né, de um momento tão delicado, né? Mas a Rádio Manaim foi um instrumento para que irmãos do Brasil e do mundo inteiro pudessem também estar orando por vocês. Foi um instrumento também na minha impossibilidade física, tá ouvindo a madrugada sendo transmitida. Eu pude estar na madrugada sem precisar sair do meu leito ali, estava possibilitado. Eu me sinto abençoado por estar nessa obra. Esse chamado que o Senhor fez lá atrás, todo o processo que eu vivi, o tempo para poder batizar, eu não estava preocupado até no momento assim, a gente passou muito tempo sem batizar, eu não conseguia entender porque a gente não era casado e aí depois eu entendi, mas mesmo assim havia um batismo que aconteceu sobre a minha vida, que foi o batismo com o Espírito Santo, na vida da minha companheira, minhas filhas. Hoje eu posso ver que através dessas experiências que nós tivemos, nossas filhas encaminharam por caminhos que glorificam o nome do Senhor. Hoje nós somos servas de Deus. E a gente pode ver que o ambiente que elas foram criadas salvaram a vida delas também, que poderiam estar perdidas no mundo. Mas a mão do Senhor foi sobre a minha família. O instrumento da rádio, como a minha esposa mesmo falou, eu estava em coma e a impressão que dá é que eu não ouvia, né? Mas não é bem assim. Ela teve a experiência de eu contar que situações de 2 dias antes de eu acordar do coma, ela me perguntar e eu falar com ela que eu ouvi. Isso. É isso aí. Foi um conflito que eu tive, muita alucinação na hora que teve o desmame dos medicamentos.
Mas foi importante ela colocar a rádio ali para mim. Alguém poderia olhar para ela e pensar que ela estava excedendo, estava como louca. Mas não foi nada disso. Tudo ali foi remédio. Né? O celular com a rádio sendo transmitida, a madrugada, o jejum que ela fez, os louvores que ela cantou para mim no leito ali, aquilo ali alcançou vidas. Então eu glorifico a Deus, eu estou muito feliz de poder compartilhar. Eu tenho 18 mil contatos no meu celular e até hoje eu não falei o motivo que eu sumi durante 5 meses para ninguém. A gente está usando, eu deixei para esse momento que eu sabia que ia acontecer isso, de eu poder falar para a nação inteira. A gente está falando para o mundo inteiro agora que Deus, ele é um Deus fiel. Meu Deus é fiel. Nós estamos falando exatamente para mais de 80 mil pessoas nesse momento. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu falo, você... E quanto a fôlego, a esperança. Porque... E quanto a fôlego, você pode adorar e bendizer a Deus. Eu prego muito em Lamentações 3 e ali o profeta fala... E disso recordou o meu coração. Por mais luta que você esteja passando, por mais luta que você esteja enfrentando, recorda do que Deus fez na sua vida. Porque o Senhor, ele te resgatou do mundo, te colocou na presença dele. E se você ainda não teve essa experiência, ainda não entregou a sua vida ao Senhor, o momento é agora de confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Foi isso que eu fiz. E esse foi a minha credencial para estar aqui hoje, dando esse testemunho. Se fosse para você, em uma palavra, definir aquilo que você teria para falar com o Senhor nessa manhã, qual seria ela? Que eu sou grato, sou muito grato por Ele me dar a oportunidade de levar a palavra dEle como servo dEle. Não é, o que eu posso dizer? Não é pela vida só, é pela vida na presença dEle. Por estar aqui, porque se eu não tivesse esse propósito de eu ser um instrumento do Senhor, eu acredito que eu não estaria aqui. Ele tinha me recolhido para que eu não perdesse a minha salvação. Mas há um projeto dele na minha vida, nessa questão da obra do Senhor. Então eu acredito que ele me deu essa oportunidade de fazer mais, de entregar mais. Naquela fraqueza minha, o poder de Deus na minha vida foi aperfeiçoado. Porque foi muito tempo ali, muito sofrimento. Depois que eu acordei, eu fiquei 17 dias sem dormir, 17 dias. Orando, conversando com Deus. E eu não ficava cansado. Eu não dormia, irmão. Eu não dormia. E era o tempo inteiro conversando com o Senhor. Então, é gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Essa é a palavra. É a palavra. Gratidão. Das filhas que vocês, a Camila, a Natália, a Gabriela e a Ana Clara, elas são ativas na igreja? Então, a Camila, ela está apartada do Senhor, mas não é envolvida com nada, assim. Quer viver as coisas do mundo. É batizada, mas teve esse ruído na vida dela, mas a gente tem orado, participa conosco dos cultos. Por enquanto. Isso aí. Mas aí nós temos filhas gêmeas. Fazem... Como é o nome do que elas fazem ali? Discipulado? Como é que é? Nós temos uma filha que estuda medicina. Ela não nos acompanha no culto. Tem um horário totalmente diferente do nosso. Mas é prostrada ali as coisas do Senhor. Temos a Gabriela também. A Ana Clara, ela é mais intensa mesmo. É a mais nova. A mais nova. A que orou no dia que botou a mão no meu peito, que profetizou ali a vitória. Essa aí. As gêmeas são instrumentistas, mas não estão atuando. Natália e Gabriela. Natália e Gabriela. Mas, a Aninha é casada, a Aninha já é casada. Mas a palavra, ela foi semeada no coração delas, as experiências que elas viveram. O mais importante, o temor existe. O temor existe. A gente sabe que faz parte. Elas sabem dos recursos, elas sabem usar os recursos. Sabe usar os recursos, isso aí. É isso aí. E isso é essa herança que foi passada por vocês para elas, né? E assim como o filho pródigo, um dia volta, né? Retorna na casa do pai. Amém. Né? Glória a Deus. Mas o importante, olha, recebendo muitas mensagens. Vou ler mais uma aqui. Meu irmão Aparício de Brasília disse assim: Kleber, o chamado para servir uma bênção, pois ouvimos essa experiência dos irmãos e fala para eles que o servo do Senhor é provado, mas somos aprovados por ele. Manda um abraço pro Neviton, pra Jaqueline. Ô, bênção. E que eles continuem lutando para chegar à eternidade. É isso aí. Tá bom, tá dado o recado aqui para ele. É uma batalha. A irmã Ana Paula, lá de Magalhães Bastos, do Rio de Janeiro, disse assim: Kleber,
O testemunho da irmã Jaqueline é importante, porque enquanto estávamos passando pelo vale da aflição, temos que olhar também para o lado, pois veremos pessoas em condições piores, pois que a irmã falou, né? Porque não tem o Senhor para os livrarem do mal. Exato. É um momento que passamos, que voltamos mais fortes na fé. E temos que fazer uso dessas armas espirituais poderosas, que é a oração, né? Que a igreja que ora é vitoriosa. Então, dá um abraço neles aí. Glória a Deus. Tá dado abraço aqui, Ana Paula. Amém. Tá bom? É isso mesmo. A gente tá... A irmã falou algo precioso. Nós estamos orando ali pelo nosso familiar. E é verdade. Mas ao redor, no hospital, muita gente sofrendo, padecendo também, né? E às vezes nós somos um pouco assim, né? E esse foi o mover das águas. Quando eu mudei o foco da oração, eu obtive a resposta do Senhor, meu milagre. E até então, eu só pude entender que foi a partir desse momento que eu mudei. O pastor Paulo Henrique está me lembrando aqui que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Oh, verdade. Não é verdade? Bem lembrado, pastor Paulo Henrique, é verdade. Neverton, querido, 9 horas em ponto. Tocou até o celular e tocou a Perto da consagração. Muito obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Olha, muito feliz. Pastor Manuel Bento tá mandando um abraço aqui também. Amém, glória a Deus. Eu tô muito feliz pela vinda de vocês aqui, tá bom? Uma experiência maravilhosa que Deus tem feito na vida de vocês, a conversão, o chamado, né? Todas essas batalhas para mostrar a você que está em casa que o crente, o servo de Deus também passa aflições. No mundo tereis aflição, pressão, né? Como os servos do Senhor aqui que estão na minha frente, que passaram por essas aflições. Mas tem de bom ânimo. Glória a Deus. Não é? Bom ânimo é perseverar em oração, perseverar crendo no Senhor. E aí, aquele que tinha 2% de vida, está vendendo saúde aqui na minha frente. Sim. Obrigado, Neverton, pela vinda aqui nessa manhã. Amém. Quer deixar um abraço aqui para a igreja? Sim, pode. Para minha mãe e meu pai. Glória a Deus, eu quero agradecer a todas as igrejas, mas em especial a igreja de Santa Teresa, ali em Santo Antônio, a igreja do Morro do Alagoano, onde eu passei também, né, as igrejas ali da rodoviária de Vitória, todas as igrejas, né, que oraram pela minha saúde, o pessoal de Jardim Camburi, e dizer a todos que eu sou muito grato e que, por certo, o Senhor vai retribuir a cada um de vocês a oração que vocês tiveram por mim, por minha família. Alcançamos essa bênção através da fé de cada um de vocês. Benção. Que maravilha. Irmã Jaqueline, em algum momento nesse turbilhão de emoções, de problemas, teve algum momento em que você indagou o Senhor, por que eu estou passando por isso? Teve esse momento ou não? Não, em nenhum momento. Nenhum momento, né? Porque a todo momento ele testificava no meu coração que era comigo. Eu abria a palavra, ele me dava um texto que ele estava comigo. E então, a todo momento eu sabia que a mão dele era sobre a vida dele. Nossa, que maravilha. O Flávio Souza, lá de Valparaíso de Goiás, disse assim: Kleber, mesmo em meio a tantas batalhas, o projeto do Senhor é para aperfeiçoar os seus servos, né? Pode ser fácil de falar, ele diz, e difícil de viver, mas o Senhor dá o consolo, dá o conforto, dá o escape, né? E é um testemunho para que muitos sejam alcançados nessa manhã, além de edificar aqueles que estão na obra de Deus. O que os irmãos estão falando é verdade. O que os irmãos estão falando aqui é que o testemunho de vocês, né? Muitas pessoas podem e vão certamente ser alcançadas nessa manhã, vão ser edificadas, né? Mostrando que, apesar das circunstâncias dizerem não, da circunstância falar, é gravíssimo, tá difícil, são 2%, mas a última palavra é do Senhor. Isso. Todas as palavras negativas que vinham da parte dos médicos, ele me prendia. E, ao mesmo tempo, eu fazia um clamor contrário. Eu clamo agora, eu clamava em meu coração. E toda vez que eu chegava perto dele, eu falava sempre no ouvido deles. Eu fazia um clamor e falava: amor, clama pelo sangue de Jesus. E quando ele começou a acordar para ser estubado, eu falei isso para ele também. Eu falei: você vai fechar o olho agora e vai clamar. Tá? Aí ele balançou a cabeça. Depois eu perguntei a ele: você clamou? Ele balançou a cabeça, que fez o clamor pelo sangue de Jesus.
E o tempo todo eu falava isso, amor, clama, clama, clama pelo Senhor Jesus, que Ele vai te tirar dessa situação. E tirou. E tirou. Glória a Jesus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Jaqueline, da mesma forma, muito obrigado por ter vindo aqui, né? O seu testemunho foi importantíssimo também. Amém. A parte que ele não estava lúcido, né? A irmã vivenciou tudo isso, trabalhou nos bastidores, não é? Sim, bati muito nessa porta. Bati, mas ela abriu. Abriu, louvado seja o nome do Senhor. Tempo do Senhor. Foi o tempo do Senhor. E entender que tudo é no tempo do Senhor e tudo tem um propósito, né? E isso me fortaleceu espiritualmente. Talvez a permissão dele foi essa, para nos fortalecer. E hoje em dia nós somos novos, convertidos. Sim, novo nascimento. Novo nascimento. Porque a cada vez que passamos por provas, a gente tira dessa fraqueza as nossas forças, que está no Senhor. Então a gente acaba ficando mais forte no Senhor. E eu estou mais grata aos irmãos que estavam orando, grata a houve uma igreja que orou por ele. E uma igreja que cuidou de mim nesse processo também. E é isso, eu sou muito grata a Deus por fazer parte dessa obra. Sou grata a Deus por Ele se revelar a mim a cada dia. E que não precisar de homem para ter acesso a Ele. E isso foi o mais importante da minha vida. A irmã Edivânia, aqui de Itapuã. Não, aqui não, é Itapuã, Salvador, na Bahia. Ela diz assim: Kleber, o Senhor Deus me fez ouvir o chamado para servir de hoje. 4/6/2025. Essa data vai ficar marcada, hein? Fiquei muito feliz com o testemunho desta família. Fiquei muito edificada e meu ânimo dobrou. Amém. Glória a Deus. Tá vendo? Porque a gente estava falando aqui, né? Glória a Deus. Irmã, quer mandar um abraço para alguém? Muito obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Obrigada. Queria mandar um abraço para o pastor Manel, para a Delma, para os irmãos da minha igreja lá, a Herô, para os Ulisses, que me deram também muito apoio. O pastor Edson estava também todo o tempo comigo. Edinho. Edinho. Para todos os irmãos, que se eu esquecer o nome aqui vai ficar triste para mim. Então vou mandar um abraço para todos os irmãos, para minha família. É isso. Bem, quero agradecer imensamente mais uma vez ao casal por estarem conosco aqui, ao meu querido produtor, pastor Manuel Bento, e me indicou, né, para que trouxesse vocês aqui. Muito obrigado, pastor Manuel Bento, um grande abraço, meu querido pastor, irmão. E também a você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil e no mundo, muito obrigado pelas orações, muito obrigado por estar conosco aqui juntos, né? E dizer para vocês que esse chamado para servir de hoje, com o Neviton, com a Jaqueline, você vai poder ouvir novamente depois da manhã, mais conhecido como sexta-feira. E também no sábado, você vai poder acompanhar na TV Manaim. E daqui a pouquinho, daqui uns 15, 20 minutos, você vai poder acompanhar no YouTube. E você vai poder enviar para quem você quiser. Isso aqui, tá vendo? Eu não sabia o testemunho aqui do Neviton, não sabia que tinha acontecido isso, olha só. Tá bom? Faça isso. É uma forma de você evangelizar, né? Mande com uma pessoa que está passando por problema de câncer também, está vendo a ansiedade de passar pela cirurgia, ou uma pessoa que teve um AVC, ou qualquer tipo de problema. E que, quando o problema vem, geralmente a pessoa fica ansiosa, angustiada, preocupada. Somos humanos, mas nós temos que confiar no Senhor. Assim como os irmãos aqui confiaram no Senhor e valeu a pena, eu digo para você, vale a pena confiar no Senhor. Glória a Deus. A paz, Senhor. Chegamos ao final de mais um Chamados para Servir. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.